A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Irmãos, nós estamos recebendo um visitante. Como é que nós recebemos? Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, esse Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, esse Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Amém. Graças te dou, meu Deus e meu Pai, pela sua bondade, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nos conceder, meu Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, reunidos, para juntos glorificar, exaltar, enaltecer, ó Pai, o teu santo nome. E para nós todos, ó Pai, eu presumo que é motivo de alegria verdadeira e intensa em saber, ó Pai, que aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E estamos aqui, ó Pai, mais um dia nessa caminhada, a fim, ó Pai, e com fome da tua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que a única coisa que alimenta a nossa alma é a tua palavra. Então, nesse momento, ó Pai, através da mensagem, através da pregação, que o Senhor possa alimentar cada alma que está aqui presente, com o teu Santo Espírito, ó Pai, entrando em corações, abrindo os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos receber com gratidão a palavra que o Senhor preparou para ministrar para nós. Todas essas coisas, ó Pai, eu peço em nome de Cristo Jesus, e a igreja de Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, ao escolher os seus apóstolos, Ele escolheu homens matutos, homens de baixa instrução, homens de pouca capacidade intelectual.
Quando Jesus Cristo, ele escolheu aquelas pessoas que caminhariam com ele de maneira mais próxima, ele escolheu homens incultos, ele escolheu homens rudes, ele escolheu homens indoutos, ele escolheu homens iletrados. Jesus Cristo, ao escolher os seus apóstolos, ele escolheu homens simples, ele escolheu pescadores, em sua maioria, para formar o que nós chamamos de corpo apostólico, ou seja, os 12. E sendo esses homens simples, mesmo sendo homens simples, esses homens fizeram coisas maravilhosas. Esses homens, sendo homens simples, eles fizeram coisas grandiosas, e em grande parte documentado aqui na Bíblia. Ou seja, homens simples fazendo coisas grandiosas nessa terra. E isso, irmãos, de certa forma, nos demonstra o quê? Que a inteligência do homem, a instrução do homem, a capacidade que o homem adquire e desenvolve, são coisas boas. Um homem instruído é uma coisa positiva. Mas o que isso nos demonstra é que o poder de Deus, ele não depende da inteligência do homem. Para que Deus possa manifestar o seu poder, ele não precisa necessariamente que o homem seja inteligente, que o homem seja douto, que ele tenha grandes capacidades intelectuais. O poder de Deus, irmãos, ele não fica preso às qualidades que o homem possui. Se não fosse assim, irmãos, simples pescadores não se tornariam apóstolos. Porque o poder de Deus, irmãos, ele não se limita na capacidade que o homem tem. E eles fizeram essas coisas inimagináveis. E por quê? Não porque eram homens supra-inteligentes ou dotados de muitas capacidades. Esses homens fizeram tais feitos simplesmente, irmãos, porque foram chamados por Deus. Simplesmente porque ouviram a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, atenderam. Ao ouvir a voz de Deus, eles obedeceram. Então, o homem fazer coisas grandiosas na terra ou não depende das suas capacidades individuais. Ele depende do poder daquele que o chamou. Então, nós, enquanto servos de Deus, se vamos fazer coisas grandiosas na obra de Deus ou não depende das nossas qualidades. Não depende do quão bom nós podemos ser. Mas depende do Deus que está conosco. Depende da graça de Deus que é derramada sobre nossa vida. Mas se você acompanha a história da construção do corpo apostólico de Jesus Cristo, você percebe que alguns anos depois, um outro homem passou a integrar o corpo dos apóstolos. Ele passou a fazer parte. Mas esse homem que entra depois é um homem que o perfil dele é diferente. As aptidões desse homem que entra depois e passa a fazer parte dos apóstolos é um homem que ele tem características diferentes daqueles que foram chamados antes. E ele viria a fazer parte do grupo dos apóstolos. E quem conhece de Bíblia, irmão, sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de um homem que antes ele era conhecido como Saulo de Tarso. E esse homem, certa vez, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus,
após esse encontro, mais tarde, algum tempo depois, Saulo de Tarso, ele passa a virar o apóstolo Paulo. E por que eu estou falando, irmãos, que o perfil de Paulo era um perfil diferente dos outros apóstolos? Porque os outros apóstolos, irmãos, eram homens simples, eram homens sem instrução, eram camponeses, pescadores, homens que não tinham cabedal intelectual elevado. Mas a história começa a mudar quando esse sujeito chamado Paulo, ele passa a fazer parte dos apóstolos. E por quê? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele era cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, doutor da lei, um homem instruído na lei de Deus. Quem conhece a história de Paulo, sabe que Paulo aprendeu aos pés de quem? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era mestre respeitado em Israel, era referência acadêmica daquele lugar. E mesmo com esse perfil diferente, ele se tornou o apóstolo Paulo, o maior escritor, o maior autor do Novo Testamento. E isso, irmãos, nos demonstra o quê? Perceba, os apóstolos, chamados os primeiros, eram homens o quê? Homens simples. E mesmo assim, irmãos, Deus trabalhou na vida deles, sim ou não? Os apóstolos eram homens simples, pescadores, mas Deus trabalhou na vida deles, sim ou não? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, era completamente diferente. O apóstolo Paulo era um homem culto demais, mas mesmo assim, Deus trabalhou na vida de Paulo, sim ou não? Então perceba que o fato do homem ser um homem intelectual ou não, não é, irmãos, um impeditivo para que Deus manifeste o seu poder. Deus atuar na vida de um ser humano ou não, independe das suas capacidades intelectuais. Porque da mesma forma que Deus trabalhou nos outros apóstolos, Deus também trabalha na vida de Paulo. E independente do homem ser simples ou não, irmãos, o que eu quero passar é o seguinte, é que Deus, ele faz a obra. Deus, ele faz a obra completa. Ele chama, ele convence e ele transforma. Independente do estado em que o homem se encontra. Então, eu não sei qual é o seu perfil. Eu não sei qual é, em que cabedal intelectual você está. Eu não sei se você é como os pescadores. Um perfil de pessoa simples. Um perfil de pessoa humilde. Que não alcançou na vida grandes capacidades intelectuais. Eu não sei. E eu não sei também se você é mais parecido com o apóstolo Paulo. Que apesar da vida muito dentro da religião, um homem extremamente instruído. E a verdade é, irmãos, que isso não importa com quem você parece mais. Não importa e nunca importou. Porque quando você olha para a história dos apóstolos, você percebe que isso nunca importou. Por quê, irmãos? Porque o que realmente importa é outra coisa. O que vai fazer com que Deus trabalhe na sua vida ou não, são outras coisas que importam. E se você quer saber, irmãos, realmente o que importa, é a sua resposta ao Evangelho. O que verdadeiramente importa, irmãos, é como você reage à pregação da verdade. Não são as suas qualidades como ser humano. O que realmente importa, irmãos, é o comportamento que você tem diante da exposição da palavra de Deus. O que realmente importa, irmãos, é o seu sim. Quando a palavra de Deus ela é ministrada sobre a sua vida. Quando você observa a palavra de Deus, você percebe que o que realmente faz diferença é a atitude que você toma diante dos confrontos
que são provocados pela palavra de Deus. É a maneira como você reage. São as atitudes que você toma ao entender o que é que Deus fala com você. É o que Ele te avisa, é o que Ele te cobra, é o que Ele de maneira insistente todos os dias, de várias formas e de muitas maneiras, Deus comunica com você. E esses homens reagiram. Esses homens disseram sim. Esses homens, ao serem confrontados pelas diversas maneiras que Deus os confrontou, eles tiveram, irmãos, uma coisa chamada mudança de comportamento. E nesse momento, irmãos, não importa se eram pecadores, se eram pescadores, se eram matutos, se eram simples. Nesse momento que Deus chama, não importa se é doutor da lei, se é instruído. Nesse momento importa, irmãos, que você se arrependa. Porque é isso que vai fazer Deus trabalhar na sua vida. É que você, tomando consciência do pecado, se arrependa e busque a Deus. E isso você pode ser inteligente ou não. Você pode ser pescador, você pode ser simples ou não. O que vai fazer diferença, irmãos, é que vocês creiam. E crendo, vocês abandonem a vida de pecado. E crendo, vocês manifestem frutos de arrependimento. O que vai fazer Deus trabalhar na sua vida ou não, é que crendo, você confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso faz diferença, irmãos. O resto são detalhes. As características do homem pouco importam quando ele se entrega para Deus. E aí, irmãos, o que eu falei na oração acontece. Aquele que iniciou a boa obra em nós, Ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Independente, irmãos, do nosso estado. A graça de Deus, irmãos, aprendam isso. A graça de Deus derramada sobre as nossas vidas é mais importante do que as nossas capacidades. Então não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus, ser misericordioso ou não. Paulo diz que não depende de quem corre, depende de Deus manifestar a sua misericórdia. Então isso demonstra o quê? Que nós somos totalmente, completamente dependentes da graça de Deus. E isso, irmãos, nos coloca no nosso lugar. Isso faz nós enxergar quem realmente somos. E se não fosse assim, irmãos, pescadores não se tornariam apóstolos. Se não fosse assim, a graça de Deus não operaria na vida deles. O que importa é a graça de Deus operando em nossas vidas. Porém, irmãos, o apóstolo Paulo, sendo ele diferente, ele também teve uma vocação muito específica. O apóstolo Paulo teve um chamado muito específico. O apóstolo Paulo, sendo um homem douto, ele teve um ministério muito específico. Porque o apóstolo Paulo, ele foi instituído por Deus como doutor dos gentios. E isso significa o quê? Que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito especial, ele recebeu a missão de levar a palavra de Deus para o povo estrangeiro. Ele ficou incumbido da missão de pregar em outros lugares, para outras pessoas, para outros povos, que falavam idiomas diferentes, que tinham culturas diferentes, que adoravam deuses das mais variadas formas. E o apóstolo Paulo, esse chamado específico do apóstolo Paulo, fez com que Paulo se tornasse um grande missionário. O apóstolo Paulo é o reflexo, é o modelo de um grande missionário da palavra de Deus. E ao se tornar missionário, o apóstolo Paulo se tornou um grande peregrino. O apóstolo Paulo se tornou um grande viajante. E o que é missão nesse sentido? É alguém que viaja com o propósito de pregar a palavra de Deus em outros lugares. Então, em determinado momento do ministério de Paulo, Paulo começou a fazer viagens para poder apresentar um Deus que os povos não conheciam,
O apóstolo Paulo se tornou o maior missionário de sua época. E o que é missões, irmãos? É pregar a palavra de Deus, é fazer a obra de Deus, é fundar igreja, é formar pastores, é instituir em cidades, locais, vilarejos, com que a doutrina sã de Deus ela se tornasse conhecida ali. E é importante dizer, irmãos, um adendo, um asterisco, é que a partir de agora eu vou começar a exaltar algumas características de Paulo, mas eu não queria que isso fizesse confusão na cabeça de vocês. A graça de Deus, ela é suficiente para tornar um homem completamente eloquente, persuasivo e convincente. Quando eu falo sobre as características de Paulo, eu não estou querendo dizer que o resultado que veio das suas mãos é concernente a ele. Por quê? Porque só a graça de Deus, ela o quê? Ela basta. O que foi que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Tudo que o homem precisa, irmãos, para fazer a obra, é a graça de Deus, é a graça que o capacita. Porém, no caso de Paulo, ele tem algo a mais. Ele tem características que o ajudam a performar melhor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, para quem não conhece, é um homem de um cabedal intelectual incomparável. Quem conhece a história de Paulo sabe que Paulo tinha um traquejo social muito grande. Paulo tinha um domínio, irmãos, da escritura que era algo admirável. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma profundidade teológica muito grande. E não é à toa que ele foi autor de vários livros. Então Paulo, irmãos, ele viajava para as suas missões dessa forma. Além de ser um homem genuinamente chamado por Deus, ele foi chamado pelo próprio Cristo na caminho de Damasco. Ele ainda era um homem que tinha muita capacidade enquanto pregador. E em uma dessas viagens missionárias, Paulo ele chega a uma cidade que chamava Atenas. E Paulo chegando em Atenas, Paulo começou a pregar nas sinagogas. Paulo começou a debater com os religiosos daquela época. Paulo começou a debater com os judeus que ficavam ali. E mais, além de ele ir nas sinagogas para debater, para discutir as escrituras, ele ainda ficava na praça pregando. E os homens que ficavam ali ficavam debatendo e discutindo com Paulo acerca da doutrina que Paulo pregava. Até que eles decidem levar Paulo, irmãos, para um lugar chamado Areópago, que era uma espécie de local onde eles reuniam para debater grandes ideias. E aí, quando eles decidem levar Paulo para o Areópago, aí o texto menciona 3 coisas muito importantes. Por quê? Porque tinha um pregador que era Paulo, tinha a mensagem que ele iria pregar, e agora tinha um público para ouvir Paulo. Então Paulo chega no meio do Areópago, irmãos, um espaço tomado por pessoas, e Paulo começa a expor quem é Deus. Ele começa a falar para pessoas que nunca tiveram contato, ele começa a apresentar o Deus de Israel. E o discurso que Paulo faz do Areópago é uma coisa maravilhosa, que hoje nós não vamos ter tempo de explorar. Vocês perceberam que eu li apenas um versículo? E nós vamos ficar só no primeiro versículo. Esse versículo, irmãos, está lá no capítulo 17, versículo 24. Então Paulo, o apóstolo de Cristo, na cidade de Atenas, no meio do Areópago, ele começa a falar sobre o Deus de Israel. E é interessante o que ele diz. Ele diz o seguinte, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, vírgula, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mão de homens. O apóstolo Paulo,
um homem chamado por Cristo, um homem com embasamento teórico gigantesco, com domínio das Escrituras, com profundidade teológica inimaginável. Ele fala 3 coisas a princípio. Ele apresenta o Deus Criador. A Gênesis diz a seguinte palavra, ex nihilo. Essa expressão usada ali significa que Deus criou do zero. O Deus de Israel é o Deus que do nada Ele fez tudo. É o Deus que não foi criado por homens. É o Deus que criou tudo o que há. Ele apresenta para eles que o Deus ao qual nós servimos é o Deus Criador. E ele diz mais: Ele criou o mundo, e não só isso, é tudo o que nele há. Então, o Deus de Israel, pelas palavras de Paulo, é o Deus que criou todas as coisas. Só que ele diz ainda uma segunda informação extremamente relevante. Ele diz que Deus, esse Deus, Criador de tudo, é o Deus que é Senhor. E onde que Ele é Senhor? No céu e da terra. Primeiro Ele fala sobre a obra de Deus. Primeiro Ele fala sobre o que Deus fez. Depois Ele fala quem Deus é. Deus é o quê? Deus é Senhor. É Deus quem manda. É Deus quem ordena. É Deus quem decreta. A sua autoridade e a sua jurisprudência, ela vale tanto em cima no céu quanto embaixo na terra. O Deus de Paulo, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele é o Criador de tudo o que há. Ele é Senhor onde quer que Ele vá. E ali eles tinham acesso a quem é o Deus que eles adoravam e não sabiam quem Deus é. Só que Paulo aqui, irmãos, e aqui está a mensagem, ele insere uma terceira informação. É uma afirmação, irmãos, muito densa, muito pesada, porque Paulo fala o seguinte: esse Deus, que tudo criou e que é Senhor, tanto no céu quanto na terra, esse Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Se vocês entenderem isso aqui, irmãos, eu tenho certeza que vai valer a pena vocês terem saído de casa para escutar a palavra de Deus. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma afirmação, irmãos, densa. É uma informação sobre Deus muito pesada. É uma informação que atinge uma profundidade teológica muito grande. E é uma afirmação, é um ensino, é uma doutrina que ela tem muitas camadas. Isso significa o quê? Que nós precisamos dobrar a atenção para entender o que Paulo fala. Se você conseguir entender, eu peço a Deus que você entenda, é que quando ele diz que Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mão de homens, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está fazendo uma crítica. Não parece, eu sei que não parece, mas o apóstolo Paulo está fazendo uma crítica. E qual que é a crítica? É a separação do momento de culto do momento da nossa vida normal, cotidiana. Eu sei que não parece, mas quando você caminha dentro do texto, você percebe que Paulo está fazendo essa crítica. E qual é a crítica? É aquele comportamento
de que você separa culto de vida normal. Aquele povo ali, se você quiser aprofundar mais na história, é um comportamento, inclusive, ele é repetido hoje. Que comportamento é esse que Paulo está criticando? É você entender que culto é uma coisa e sua vida é outra. É você fazer essa separação. No culto a Deus eu sou uma coisa, mas nos momentos da minha vida que não é o culto, aí eu sou outra coisa. Separando o momento de adoração do templo com a vida tradicional, o dia a dia. É em cima desse ponto que Paulo faz essa crítica, separando vida normal de culto como se fossem coisas distintas. Como se cultuar a Deus aqui e ser quem você é lá fora fossem coisas distintas. Fazendo essa separação. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou trazer um exemplo, irmãos, que vai facilitar a vossa compreensão. Qual que é o erro de alguém achar ou enxergar que sua vida no templo é diferente da sua vida lá fora? Será que realmente são duas coisas distintas? Será que você pode ser alguém no templo, porque Deus está aqui, e ser outra coisa lá fora, como se as duas coisas não fossem exatamente a mesma coisa? Será que dá para separar quem somos lá fora de quem somos aqui? Será que essas coisas elas são dissolúveis? Será que dá para fazer essa separação? Porque se você enxerga assim, isso te permite ter coisas erradas lá fora, mas ser uma pessoa santa aqui dentro. Se você enxerga que cultuar Deus no templo e cultuar Deus lá fora são coisas distintas, você vai começar a pensar que você pode fazer isso. Você vai começar a achar que você pode adotar comportamentos diferentes dependendo do lugar que você está. Você vai achar que ser cristão tem a ver com o ambiente e não a ver com quem você é, e não a ver com Deus que te chamou. Se você faz essa separação, você está errado. E por quê? Porque Deus não habita no templo construído por mãos de homens. Eu vou dar um exemplo, irmãos, para vocês, para a mensagem ficar um pouco mais palpável, acessível. Não dá para ter dois comportamentos dentro do templo e outro fora do templo. É isso que Paulo está acusando. Então, no templo você não fala palavra. No templo você não faz uso de palavra torta. Por que você não faz isso? Porque você está no templo. Só que lá fora você fala. Como se fosse possível viver as duas realidades. No templo você é o quê? Honesto. Mas lá fora você é o quê? Desonesto. Como se Deus estivesse aqui dentro, preso no templo, e não está te vendo lá fora. Eu sei que você não pensa assim, mas talvez se comporta assim sem saber que Deus não está preso no espaço. Deus não está preso nas paredes. Se o que você faz aqui no templo, você não faz porque está errado, lá fora também está errado. Coisas que são erradas no templo, são erradas lá fora. Porque Deus não está preso aqui. Deus está te vendo lá fora também. São coisas, irmãos, que são indissociáveis. Eu vejo esses exemplos. No templo, a pessoa usa uma roupa modesta. No templo, a pessoa usa uma roupa decente. Mas lá fora, se sente no direito de usar uma roupa indecente. Fora do templo, se sente na posição de usar roupas indecentes. Como se
nós no templo fosse diferente de nós lá fora. Como se o Deus que te vê no templo não visse você lá fora. Deus, irmãos, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, Ele não está preso aqui. O Deus que tudo criou, Ele te vê lá fora também. Então, o nosso Deus é um Deus onipresente. O nosso Deus é um Deus onisciente, que pode ir em qualquer lugar que Ele quiser, que pode sondar a informação que Ele quiser. Então você acha que vai funcionar no templo ser uma coisa e lá fora ser outra? Dentro do templo você fala a verdade, mas lá fora você tem conluio com a mentira. Lá fora você mente quando é conveniente. Lá fora você faz uso da mentira. Agora o pai da mentira é quem? O diabo. Então se é errado mentir no templo, irmãos, é errado mentir lá fora. Esses comportamentos, mas no templo eu não bebo. Mas lá fora bebe. Bebe escondido. Mas escondido de quem? Porque Deus não está preso aqui. Deus não está preso no templo. Deus não habita aqui. Isso aqui não é o CEP de Deus. Isso aqui não é o endereço de Deus. Deus não está preso nesse local. Ele está lá te vendo também. É por isso que é importante entender o propósito da afirmação de Paulo. Deus não está preso aqui, irmãos. Deus não está preso em lugar nenhum. Por isso que ele começa dizendo: Ele é Senhor no céu e em toda a terra. Os olhos de Deus estão vendo tudo, no templo e fora do templo. Seu comportamento, irmãos, tem que ser o mesmo. Seu comportamento, ele tem que ser idêntico. E por quê, irmãos, que o nosso comportamento, ele tem que ser idêntico? Paulo explica: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está limitado a espaço. Deus não está preso em sua própria casa. Você quer saber onde é que Deus habita, irmãos? Vocês querem saber onde é que Deus habita? A palavra diz, irmãos, que Deus habita em nós. A palavra diz que Deus habita através do seu Espírito em nós. E é por isso, é por causa disso, que nós temos que ser crentes dentro do templo e fora do templo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aquele que recebera esta palavra diz: Amém.